dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Bem-vindo, bem-vinda ao programa A Escola Dominical na UEPPB, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o presidente da CIADEP, Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Estamos aqui toda semana para apresentarmos comentários das lições bíblicas da CPAD, que são ensinadas, que são estudadas nas Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil e também do exterior, e também as demais denominações que utilizam essas revistas para fazer os seus estudos bíblicos semanais. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título Educação Cristã, Responsabilidade dos Pais. Quero iniciar esse programa, nesta lição, pedindo a você a sua contribuição. Qual é a contribuição? Compartilhar esse trabalho na sua rede social, compartilhar esse projeto na sua igreja, entre os seus familiares, seus amigos, seus irmãos em Cristo Jesus, para que nós possamos, através de você, contribuir para o crescimento da escola dominical. Então não deixe de clicar em gostei, se você gostar desse vídeo logo ao final, clicar logo abaixo do vídeo ali no YouTube e compartilhar com a sua rede social. Contamos com o seu apoio. Então vamos à lição de hoje, a lição de número 8. A lição bíblica da CPD propõe 3 objetivos para esta lição. A primeira, considerar a educação cristã como uma missão prioritária dos pais. Em segundo, compreender a educação no Antigo e também no Novo Testamento. Em terceiro, saber a importância da educação cristã na família. E eu coloco o quarto objetivo, que é aplicar na sua prática diária o conteúdo aqui aprendido. Introdução da lição. Nós vemos que nos nossos dias, como também anteriormente, mas hoje mais acentuado ainda, terceirização, entre aspas, na educação dos filhos pelos pais. Ou seja, diante das responsabilidades, das ocupações, os pais têm transferido a sua educação para outras instituições. E sabemos que isso é inevitável de certa forma, mas temos que tomar cuidado com essa terceirização. Muitas vezes a terceirização são feitas para as escolas ou babás que tomam conta dos seus filhos, ou muitas vezes a aplicação da lei para a polícia, para o Estado em algumas questões, muitos pais fugindo da responsabilidade da disciplina. Os filhos podem ter as melhores escolas e os melhores professores, mas é essencial, fundamental, a participação dos pais na educação dos seus filhos. Essa responsabilidade que é primeira e prioritária dos pais, podendo sim ter um auxílio de algumas instituições como a própria igreja, as escolas, mas a responsabilidade principal é dos pais. Os filhos podem ser os mais inteligentes, ter as melhores escolas, os melhores professores, mas é fundamental o apoio emocional e a companhia dos pais na sua educação. Educar os filhos não é uma tarefa fácil, sabemos disso, mas os pais têm aí à sua disposição também algumas instituições para auxiliá-lo. E vamos ver nessa lição de hoje que desde o Antigo Testamento, biblicamente, já é bem definido que a responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais. Então, muitas pessoas se perguntam, a paternidade é um fardo ou um privilégio? Então nós vamos aprender hoje que é um privilégio de Deus a paternidade, mas é uma responsabilidade, é um privilégio com responsabilidade.
e que nós devemos seguir a orientação de Tiago 1:5 e 3:7, que nós devemos buscar sabedoria de Deus, né? E nesse caso a aplicação para sabermos da melhor maneira que nós educarmos os nossos filhos. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Tópico 1. Educação, missão prioritária dos pais. O que significa educar? Aí trabalhamos com a questão do conceito. Dentre os conceitos trabalhados na lição, eu destaco 3 palavras-chave nesse conceito. A palavra criar, cuidar e instruir. Nós vemos que o pai, a mãe, é que tem a responsabilidade de criar os seus filhos. É aquele que tem o primeiro contato com os filhos, as suas primeiras orientações. E aí nós vemos que essa responsabilidade de criar faz parte dessa questão da educação. Cuidar é aquela criação com os cuidados especiais que somente um pai e uma mãe pode dar. É algo que o filho percebe que está recebendo do seu pai e que não é de uma outra pessoa, mas é aquela pessoa que lhe deu a vida. E instruir, conforme o crescimento da criança, o pai e a mãe dão as principais instruções para o seu filho, e aqui em especial, na questão da educação cristã, a orientação bíblica, doutrinária. A orientação bíblica são as primeiras orientações, como a criança, como é dito pelos psicólogos, educadores, como uma esponja que absorve os conhecimentos que lhe são passados. Por isso a importância do pai que mais ama a criança ser a pessoa que vai dar as suas primeiras orientações, as suas explicações, e com o tempo vai instruí-la no caminho que deve andar, conforme nós iremos ver nesta lição também. A educação é a maneira de tornar comum o saber, a ideia e a crença. Então a educação é a ferramenta, é o meio de propagar os hábitos e costumes e valores que são transferidos de geração em geração. Por isso que a educação é importantíssima e nós sabemos que ela é um processo contínuo. Ela é um processo contínuo de desenvolvimento de faculdades físicas, intelectuais e morais ao ser humano. E tem o objetivo de integrar o ser humano na sociedade em que ele vive. Então é uma preparação, é uma instrução de hábitos, costumes, valores. E nós, como cristãos, não podemos deixar para outras instituições, para outras pessoas que não têm a formação cristã, passar isso que é tão importante para os nossos filhos, para que eles se integrem na sociedade, mas se integrarem de uma forma libertadora, de uma forma produtiva. Por isso é importante que a educação seja libertadora. Do latim, educação vem educar, expor para fora. Da mesma forma que os pais colocam os filhos, o seu conhecimento, eles vão utilizar esse conhecimento expondo no decorrer da sua vida. Eles poderão trazer aqueles ensinamentos que foram dados pelos seus pais. Aí vem o item 2, educação cristã, porque não existe neutralidade no processo educacional. Na modernidade, nós vimos que existia certa confusão, alguns que defendiam a neutralidade da educação, mas na pós-modernidade fica muito mais claro que a educação não é neutra, ela exige fazer um papel. Por trás da educação existe uma ideologia, existe um sistema que controla essa educação. Você que não leu ainda o meu livro, Educação Cristã Libertadora, eu trabalho muito com essa questão, trazendo os conceitos de educação de Paulo Freire, um grande educador, que trouxe a nós um conceito importante, educação bancária, educação libertadora. A educação bancária é aquela que usa o educando como um simples recipiente que recebe tudo já pronto e acabado, sem questionamento. E a educação libertadora é que leva a pessoa a descobrir por si mesma a sua própria realidade. É por isso que eu defendo que a educação cristã tem que ser uma educação libertadora. As pessoas têm essa liberdade criada e formada pelo seu conhecimento, que leva a uma liberdade de servir a Deus, uma liberdade de expor as suas ideias, uma liberdade de crer de forma livre e de forma entendível e não de forma imposta. Define a educação cristã, portanto, como uma capacitação no conhecimento da realidade, do mundo e do ser humano sob a perspectiva cristã. Ou seja, conhecer a realidade,
conhecer o mundo, conhecer a realidade do ser humano, a vida do ser humano, sob a perspectiva cristã, ou seja, dentro de uma cosmovisão cristã que parte como principal a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a referência, a Bíblia Sagrada, para a educação cristã. É ali que estão os princípios que regem a nossa fé, que regem a nossa conduta. Por isso é importantíssimo nós conhecermos a palavra de Deus. Então, educação cristã é a educação que ensina a pessoa sobre as realidades, sobre o mundo, que ensina para o ser humano o conhecimento da realidade do mundo e do próprio ser como um indivíduo de uma perspectiva cristã, ou seja, dentro dos ensinamentos do cristianismo. A lei dos pais ensinar o dever do líder. Nós vemos em 1 Timóteo 3:2, 2 Timóteo 2:24. Uma vez que a igreja tem um papel auxiliar dos pais na educação dos seus filhos, é importante que os líderes tenham um bom conhecimento, uma boa preparação para ensinar os pais, para ensinar os filhos, também trazer um amparo, um auxílio para a educação dos filhos, auxiliando sim os pais nesta educação. Igrejas e famílias que priorizam o ensino da palavra influenciam positivamente a sociedade em que estão inseridas e não o contrário. Por isso é importante nós enfatizarmos, nós darmos o devido valor para o ensino da palavra de Deus, tanto nas igrejas como nas famílias. Mas lembrando que a prioridade número 1 do ensino da palavra de Deus para os filhos é dos pais. E a minha aplicação prática, qual a contribuição que você, como pai, tem feito para a igreja e para a sociedade? Isso através da educação dos seus filhos. Reflita. Item 3. Educação nas escolas. Nós já estudamos em lição anterior que o currículo das escolas, tanto escola pública como privada, elas têm muita influência também na educação cristã, porque existe um currículo pré-formado, um conteúdo já que, como eu disse anteriormente, a educação ela não é neutra, existe por trás dessa educação também outros interesses, outras ideologias que muitas vezes vêm de encontro, no sentido contrário à educação cristã. Por isso é importante o pai conhecer o currículo das escolas onde seus filhos, a sua filha estuda, para que possa, de forma sábia, dar a educação aos seus filhos e ensiná-las a questionar, muitas vezes, alguns ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso a importância da educação cristã nos lares, que é uma lição específica que nós vamos estudar também mais à frente, para combater os ensinamentos anticristãos, ou seja, aqueles ensinamentos que combatem os ensinamentos do cristianismo. E a educação, eu coloco aqui, pode ser um meio de dominação do anticristo. Você que muitas vezes gosta de escatologia, tem essa preocupação com o anticristo, então é evidente que a educação pode ser um papel fundamental, uma ferramenta fundamental para a dominação dos povos pelo anticristo. Por isso é importante que as pessoas tenham um entendimento muito... Por isso é importante as pessoas conhecerem e entenderem a palavra de Deus, e muito melhor compreender dos próprios pais, a quem tem essa criação, os pais cristãos. Você tem acompanhado o conteúdo que seu filho ou filha tem recebido na escola secular? Já falamos isso anteriormente em outras lições, mas reforço mais uma vez. Você tem acompanhado, tem visto o que eles têm aprendido? Então é o momento de você, mais uma vez com essa oportunidade, acompanhar qual o currículo, o conteúdo que eles têm recebido e você, de uma forma sábia, colocar para os seus filhos qual é o entendimento da palavra de Deus. Sinopse do tópico colocado na lição: educar é proporcionar uma formação completa ao educando, tanto espiritual como moral e social. Vamos então ao tópico 2. Educação no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os pais tinham a responsabilidade de, primeiro, ensinar as doutrinas fundamentais da fé dos judeus, ou da sua nação, do seu povo.
na própria convivência familiar. Deuteronômio 6, 1 a 9. Nós vemos ali onde aparece o Shema, que são os princípios fundamentais da crença judaica, que era ensinada pelos seus filhos, que é o chamar do verbo do hebraico, quer dizer, ouve, ó Israel. Ou seja, naquele momento são colocados os princípios fundamentais da fé monoteísta, da fé no único Deus, da forma como devemos devotar a esse Deus todo o nosso amor, a nossa alma, o nosso entendimento, e vemos que isso era passado dos pais para o filho, ao lado, sentado em casa, no caminho, ou seja, caminhando, no dia a dia, eles passavam essa orientação. Doutrinas essas que também são fundamentais para o cristianismo. Nós vemos que essa prática, então, já lá no livro de Deuteronômio já está bem explícita essa orientação de que os pais deveriam orientar os seus filhos nas doutrinas fundamentais da fé. Ele também ensinar os filhos a respeito dos atos do Senhor em favor do povo de Israel, no Salmos de número 78, verso 5. Ou seja, ensinar os filhos quais são os atos de Deus, o que Deus fez, o que Deus faz por nós na nossa vida. É importante que os pais estejam constantemente lembrando os filhos, orientando os filhos sobre os atos de Deus. Nós vemos lá em Juízes 12:10 um texto que diz que depois da morte de Josué levantou-se uma nova geração que não conhecia Deus e nem os atos de Deus. Por isso que é muito importante que isso seja passado de geração pela geração e sobre a responsabilidade dos pais como prioritário. Ser exemplo de conhecimento e temor ao Senhor. Deuteronômio 4, versos 9 a 10 e Provérbios 22 e 6. Quero dar ênfase aqui para Provérbios 22 e 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é o caminho, que ainda quando envelhecer não se desviará dele. Traz aqui para nós a responsabilidade dos pais de ser o exemplo, é ensinar no caminho, não é ensinar o caminho, vá por aqui, assim, 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 que você vai chegar num determinado objetivo. Não, ele fala, vem aqui comigo, eu vou caminhar para você, te mostrar, olha, que esse aqui é o caminho. É uma forma de demonstrar que o exemplo fala muito mais forte do que a teoria e que os filhos observam os pais. Essa educação através do exemplo é fundamental para a criação dos filhos, porque eles vão aprender com a vida, com o exemplo dos pais e como eles estão comportando, como eles estão fazendo, para ver se realmente aquilo que eles fazem é aquilo que estão dizendo. E os filhos poderão então compreender de uma maneira saudável, e isso vai fazer a diferença na sua vida. A lição ainda fala do modelo do memorial que foi erguido com as 12 pedras retiradas do Rio Jordão para lembrar os filhos de Israel da ação de Deus. Está lá em Josué, capítulo 4, do verso 20 ao 24, quando eles tiraram as pedras ali do Jordão, quando eles passaram pelo Jordão seco, para demonstrar ali através daquele memorial. Quando os filhos perguntassem, diz o texto bíblico, o que é esse memorial? O que são essas pedras? Os pais tinham ali a oportunidade de dizer aos filhos o que Deus havia feito por aquele povo e também por aquelas famílias. É importante, então, nós termos essa forma didática de ensinarmos também o nosso filho pelos feitos de Deus, e também ensinar o quanto nós devemos amar a esse Deus que tanto nos ama. No Antigo Testamento já estava então claro que a responsabilidade da educação religiosa dos filhos era prioritariamente dos pais. Educação no Novo Testamento. A tradição da educação religiosa no lar continua também no Novo Testamento. Vemos o exemplo de Timóteo, 2 Timóteo 1, 5 e 6 e capítulo 3, do verso 14 a 17, onde o apóstolo Paulo, ele enfatiza, ou seja, o autor dessa epístola, ele enfatiza a educação que Timóteo havia recebido na sua casa, como foi fundamental para a sua formação como pessoa e como foi fundamental também para a sua liderança, ele como um grande líder que se tornou na igreja. Trazendo aqui o apóstolo Paulo, enfatizando assim então a importância do ensino que é recebido no lar para a formação do ser humano e em especial do líder cristão. Ele parece aí uma nova figura também, que é a figura da sinagoga, apesar que a sinagoga não apareceu na época de Jesus, ela já existia no Novo Testamento. Anteriormente, no período do exílio, pós-exílio, foi quando surgiram as sinagogas. Já não tinha mais o templo do povo de Israel, onde ensinavam ali a palavra de Deus. Aparece então a figura da sinagoga, onde existiam mais de 10 judeus, homens. Ali era implementada, instalada uma sinagoga, onde eles recebiam o ensinamento
tanto secular como o ensinamento religioso, que tem um papel importante, então, na educação dos judeus, né? E a sinagoga tem um papel especial, principalmente na questão do ensinamento dos meninos, né, que era recebido ali na sinagoga. E nós vemos isso presente no exemplo de Jesus, em Lucas 2, 21 a 24, e do verso 39 a 47, que Jesus seguiu essa tradição judaica também, recebeu essa formação, e ele também teve essa participação na sinagoga. Então o Novo Testamento reafirma a responsabilidade dos pais na educação dos filhos, e no auxílio que os líderes religiosos devem dar às famílias também como um suporte, como um subsídio para que as famílias estejam bem fundamentadas no ensino, para ensinar também os seus filhos e que venha conduzi-los numa boa orientação da palavra de Deus. Na atualidade, a educação então na atualidade, que é o item 3. A escola dominical é a maior e mais acessível agência de educação religiosa nas igrejas evangélicas. Não tem como questionar isso, não tem como não concordar com esta palavra. A escola dominical tem um papel fundamental também no auxílio que as igrejas podem dar aos pais na educação dos seus filhos. E tem muitos pais que negligenciam essa oportunidade de levar os seus filhos para aprender na escola dominical, mas não somente levar, mas também ir e participar junto com o filho, dando exemplo, participando da escola dominical. É inadmissível que os pais não utilizam dessa ferramenta, não ensinam os filhos desde pequeno a participar da escola dominical. Eu conheço vários irmãos, membros da igreja, que não participam da escola dominical, não levam os filhos na escola dominical, e eu fico perguntando como que pode? Como pode? A meu ver, isso é uma negligência de um pai e de uma mãe que é membro da igreja e não utiliza desses subsídios, não utiliza desses instrumentos que estão à disposição, posto pela igreja, para que ele possa participar junto com os seus filhos e ensiná-los, ou aproveitando, né, essa oportunidade para ensinar os seus filhos. Entretanto, a escola dominical serve para auxiliar e não pode ser a única e responsável pela formação espiritual e moral das nossas crianças, adolescentes e jovens. Aí a importância que os pais podem utilizar como auxílio, mas não como a única forma. Diz, não, o professor lá ensina, o pastor ensina os meus filhos. Não, eles vão lá auxiliar, mas a responsabilidade continua sendo sua, é um auxílio. Aplicação prática, você tem dado o devido valor à escola bíblica dominical? Tem aproveitado este importante departamento da igreja na educação de seus filhos e filhas? Você que está me ouvindo não faz isso, pense nessa responsabilidade que você tem e nessa oportunidade de ter esse auxílio para a educação dos seus filhos. Sinopse do tópico. No Antigo Testamento, os israelitas priorizavam a educação dos filhos em casa. No Novo Testamento, as sinagogas eram o centro de instrução para os meninos aprenderem a lei. Então nós vemos aí que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a prioridade da educação são dos filhos, e surge aí alguns instrumentos como a sinagoga para auxiliar, porque hoje nós temos a escola dominical também para auxiliar os nossos filhos e para auxiliar os pais na educação dos seus filhos e filhas. Então vamos para o tópico 3. Tópico 3. A educação cristã na família. O texto nos diz que os filhos são heranças do Senhor, baseado em Salmo, de número 127, verso 3, que diz que os filhos são herança do Senhor. Aqui eu trago uma palavra que expressa bem essa questão, a mordomia dos pais, ou seja, a responsabilidade dos pais como mordomos desta herança que é dada por Deus aos pais. É como algo que é dado, que não pertenciam aos pais, mas Deus entrega aos pais como presente, como herança, que são os filhos, e os pais serão responsáveis, terão que responder diante de Deus como que eles vêm orientar esses filhos e falar a respeito desse Deus que deu os filhos como herança. A mordomia, então, é o cuidado que o mordomo já tinha naquela época de cuidar daquilo que não era seu e apresentar para o seu dono ou para o seu Senhor, que é Deus quem nos dá a vida, é a Ele que retorna a vida, e nós como pais teremos que responder
sobre essa responsabilidade que nós temos na educação dos nossos filhos. Então, ser grato e dedicar tempo na educação e cuidado dos filhos e filhas. Efésios 6, verso 1 a 4, Provérbios 22 e 6. Ou seja, os pais serem gratos pelos filhos que recebem a Deus. E desde pequeno, eles dedicarem um tempo na educação desses filhos, ao falar a respeito da palavra de Deus, falar a respeito de Deus, dos seus atos, e não dizer que ter isso como algo pesado, ou como uma obrigação que tem um peso, mas sim como um privilégio, como já dissemos anteriormente, de ter recebido os filhos de Deus e dedicar a eles o seu tempo, um tempo apropriado para uma boa formação, para uma boa educação. Você tem sido um bom mordomo dos seus filhos, das suas filhas? Fica aí uma aplicação prática. O ensino da palavra de Deus no lar é o item 2. Pais, os primeiros professores dos filhos e filhas. Como dissemos anteriormente, os pais vão ser as primeiras pessoas que vão receber essa criança que vai chegar a este mundo, e serão eles os primeiros professores dos seus filhos e filhas. Serão eles que ensinarão a andar, ensinarão a falar, e principalmente são eles que estarão trazendo os primeiros ensinamentos a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Portanto, os pais são os primeiros professores, são as primeiras pessoas que a trazer as orientações, a conduzir, a criar, como já disse anteriormente, a cuidar e a instruir os seus filhos na maneira mais apropriada para viverem neste mundo e serem um exemplo de uma pessoa que serve a Deus. Reserve um momento para a reflexão bíblica em seu lar. Aí fala em vários momentos, mas aí uma atenção especial para o culto doméstico, que nós teremos uma lição que vai falar sobre isso, não vou comentar aqui agora, mas a importância de ter essa reflexão bíblica entre os membros da família. Isso é muito importante para o crescimento e para a proteção do lar. Para ensinar é preciso conhecer e entender a Bíblia, mas antes de tudo é preciso que os pais participem, que os pais estudem a palavra de Deus. Por isso é importante o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, o estudo, uma dedicação para aprender e entender a palavra de Deus. Em especial para você também ensinar aos seus filhos. Você tem ensinado a Bíblia em seu lar? Você tem estudado sobre a palavra de Deus em seu lar e em família? Fica aí a reflexão. Item 3. Leve seus filhos à igreja. Muitos filhos não acompanham mais os pais à igreja. Muitas vezes por negligência dos próprios pais, que não ensinaram, que não conduziram os filhos desde pequeno, enquanto podem, conduzir os filhos para a igreja, trazer um bom ensinamento. Muitas vezes que vão à igreja e deixam os filhos em casa, sem levá-los juntos, dependendo, muitos que acham que até incômodo. Então nós vemos aí que muitos não estão acompanhando mais os pais, sérios problemas estão encontrando nas famílias hoje em dia, por falta muitas vezes até de uma aproximação, problemas de relacionamento no lar. Por isso a importância do exemplo da família, o exemplo no seu relacionamento, para que os filhos também tenham o prazer de estar junto e ir junto para a igreja, aproveitar a infância para ensinar a prática de ir na igreja. Mateus 10, 13 a 16, não somente levar, mas também participar junto com os filhos. A educação cristã começa no lar e é fortalecida na igreja. Então nós vemos que a educação, como nós já vimos, começa no lar. A obrigação primeira são dos pais, de ensinar os seus filhos o caminho que devem andar, mas também é fortalecida pela igreja. Por isso que é importante uma família junta, unida, como exemplo na escola dominical, como já citamos como um importante departamento da igreja de ensino, que a família deve ir junta, pai, mãe, filhos, os irmãos, todos participando junto, cada um devidamente na sua classe, na sua faixa etária, aprendendo a palavra de Deus, e cada um aprendendo na sua faixa etária, e nós vemos que os ensinos se juntam para o benefício, para o bem da família. Aplicação prática: você tem levado seu filho ou filha à igreja? Você tem dado o exemplo? Sinopse do tópico: na família, a educação cristã deve estar eminentemente presente. Então, na família, a educação ela deve estar presente, deve ser constante, como um processo contínuo na educação e na formação das famílias dos filhos.
considerações finais da lição. Então, nessa lição nós aprendemos que os pais receberam de Deus uma das maiores nobres missões, que é educar os filhos, mas essa tarefa não é terceirizável. É responsabilidade direta dos pais, e recebendo um auxílio, como por exemplo da igreja, que põe auxiliar na sua educação. Tanto o Antigo como o Novo Testamento validam essa informação, essa afirmação, que a responsabilidade são dos pais. Devemos então, como pais, mais do que nunca, educar nossos filhos dentro dos princípios bíblicos para não serem eles, nossos filhos, tragados pela cultura secular do nosso século. Por isso que é importante nós assumirmos essa responsabilidade, nós conduzirmos a educação dos nossos filhos de forma tal que eles sejam exemplos e que não sejam influenciados pelo meio em que eles vivem, mas que eles possam influenciar o meio em que eles vivem, para a honra e para a glória de Deus. Agradecemos pela sua atenção e não deixe de divulgar esse trabalho, não deixe de compartilhar na sua rede social, clicar em gostei logo abaixo do vídeo também e compartilhar, divulgando na sua igreja, entre seus amigos, seus irmãos, e nos ajude a ajudar outras pessoas também a ter uma melhoria na escola dominical, porque nós aqui, o nosso objetivo é contribuir para o crescimento e a melhoria da escola dominical. Que Deus, na sua multiforme graça, continue abençoando e fazendo entender aquilo que nós comentamos aqui nesta lição, que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre na sua vida.